Continue, irmãos, adorando, adora o grande soberano. Nós adora e Deus se alegra com a nossa adoração. A alegria do Senhor, irmão, a nossa força. Deus percebeu em nós, estamos aqui porque somos verdadeiramente adoradores, adoramos em espírito e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus, irmão, não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. Nossa irmã Ana Luísa, continue, irmã, adorando, adora o Senhor. Deus vai completar o desejo do coração da irmã, ser uma jovem destemida, cheia do Espírito Santo, da graça. Deus vai te abençoar, vai te dar um crescimento, profissionalismo, ser uma bênção na igreja, e que Deus conceda ser uma mãe de família, próspera, abençoada por Deus, tanto na bonança como na tempestade. Oh, quantas tempestades tem aparecido, irmã Josemária, mas o Espírito Santo de Deus vai dando passagem. Deus abre caminho em meio à tempestade e as afronta. Só Deus abre caminho no meio da tempestade. Já viram que a tempestade, irmão, é um embravecido, impetuoso, o vento querendo derrubar a embarcação, você jogando as fazendas no mar para sair. Aí Deus chega e abre um caminho, vereda, no meio da tempestade. Só que acalma o mar e o vento é o leão da tribo de Judá. Vocês concordam comigo? Sim ou não, irmão? Só ele acalma as grandes tempestades. Então seja um adorador, independente do que for. Graças a Deus. 10 minutos. Quando bater 9 horas, vocês gritam: ei, parou. Irmãos amados, a mensagem é abrangente. Tanto para a igreja, já estamos alegres pelo louvor, a participação. Irmã Angélia falou aqui, fez parte do ciclo de oração, está vendo os frutos. Uma criança, irmã, quando ela chega no colégio e diz: vamos nos reunir e orar pela professora, porque ela tem raiz. É uma criança que esteve aqui, sim ou não? Teve na EBD, teve no ciclo de oração, teve no grupo, é da igreja, é filha de crente, tem, irmão, respaldo. Aquela menina disse: minha senhora, se o meu senhor ele estivesse em Samaria, o homem de Deus, o profeta, tem um profeta lá, restauraria a sua lepra. Viu, criança? Aquela menina podia ser, irmão José, ela podia estar, ela entrar dentro assim de uma situação deprimida, entristecida. Eu sou uma criança, fui vendida como escrava, estou na Síria, me tiraram do meu berço, tiraram da minha família, tiraram do seio da minha casa, minha família. Eu tenho lembrança dos meus filhos, tenho lembrança dos coleguinhas da escola. Nós morávamos em Israel, eu estou aqui como escrava, a serviço da mulher do meu Senhor, da mulher de Naamã. Mais uma coisa, irmã Maria José, lembra que de manhã eu falei: a sensibilidade do Espírito Santo foi com ela, irmã Ana, foi com ela, irmã Josemária. Ela teve coragem, alegria e desprendimento para dizer: se o meu Senhor tivesse em Israel, o homem de Deus restauraria a sua lepra. Uma criança, mas cheia da graça de Deus. Irmãos amados, graças a Deus, a história bíblica verdadeira e profética é essa. Ó, irmão, eu botei aqui, irmão Carlos, assim: o extermínio, uma mensagem de o extermínio de criança. É pesarosa ou não é? A louvar a ótica humana, louvar diante dos direitos humanos, diante da biologia, da vida, do crescimento. Uma criança tem o direito, né, irmão? Nascer, crescer, se reproduzir. Os direitos da criança, do adolescente, todos os direitos. Irmão, não se preocupe com as crianças, deixa eles correr, depois eles cansam. Vamos nos preocupar com a mensagem, elas vão se acomodando, as maiorzinhas vão se assentando. Mas aqui, irmão, é diante de um extermínio de criança. Um extermínio de crianças programado, projetado pelo um faraó perverso. O homem perverso, a perversidade dele, irmão Carlos, foi só uma. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele percebeu que os hebreus estavam crescendo no Egito e que os
hebreus, irmão Pedro, podia se tornar uma nação forte, mas os hebreus já eram uma nação forte. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nome de Deus para sempre. Por que a nação, os hebreus, era uma nação forte? Porque ela estava debaixo de uma promessa de Deus. Deus disse a Abraão: saiba ter certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Peregrino, forasteiro, escravo, porque a descendência, irmão Carlos, de Abraão ia descer por Egito, mas ia descer por Egito, irmão Elco, porque era um propósito, um projeto de Deus. Engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Deus disse: vou fazer descer o Egito, mas também vou tirar do Egito com o braço forte. Quem crê aqui nessa noite no braço forte do leão da tribo de Judá, do Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele está aqui para restaurar, ele está aqui para lhe dar posse, ele está aqui para lhe dar terra, dar possessão, realizar as suas promessas na sua vida. Terra que não é sua, servi-lo e afligê-lo há 400 anos. A sua descendência, Abraão, vai viver afligelada e atribulada 400 anos, debaixo de jugo, servi-lo e afligê-lo, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, depois sairão com grande fazenda. Vocês lembram do dia que Israel saiu do Egito, irmão? Vocês lembram? Louvado seja no ano, louvado seja Deus, no dia 15 do ano não me esqueço qual era o ano, o mês, louvado seja o nome do Senhor, mas no dia 15 daquele mês, Deus falou para Moisés, prepara um cordeiro, mata um cordeiro para uma família. Se a família é pobre, não tem cordeiro, você reparte, gola o cordeiro, sangra o cordeiro, sacrifica ele, tira as suas entranhas, louvado seja o nome do Senhor, afoga ele, e com o sangue do cordeiro você posta no umbral da casa. Louvado seja Deus, porque o anjo feridor vai passar. Engrandecido é o nome do Senhor, e vocês vão ser poupados no dia 15 do mês. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: o anjo feridor passou pelo Egito e feriu todos os primogênitos, desde a casa de Faraó, a casa do escravo, desde os animais, todos os animais, o primogênito morreu. Quando amanheceu o dia, havia uma mortandade, e o próprio Faraó diz aqui: vocês vão sair com grande fazenda. O próprio Faraó apressou e disse: esse povo não pode mais ficar no Egito. Apressou, deu fazenda, deu joia, deu riqueza. Irmã Ana, Israel de Deus, quero dizer uma coisa, irmã Ana Luísa, você sabe quantas pessoas saíram do Egito? Quem é de Deus não morre, quem é de Deus nasce vive, quem é de Deus, a morte passa por cima dos umbral, pula a casa do servo de Deus e vai a mortandade para outra casa, mas a morte não atinge a sua casa. Engrandecido é o nome do Senhor. 2 milhões de pessoas hebreias, israelitas, saíram do Egito naquele dia. Só soldado acima de 20 anos era 603 mil soldados, 603 mil soldados de guerra, e ajuntou com os povos, os velhos, os anciãos, as crianças, as mulheres, maior idade, 2 milhões de vidas. Mas eu quero dizer para você, promessa de Deus não morre. Você sabe quantos hebreus entrou pela primeira vez no Egito? Olha para mim, irmão Carlos, uma alma. Diga comigo, repita: uma alma. Diga, irmã Vitória, uma alma. Diga para mim, irmã Vitória: alma de José. O homem escolhido por Deus, José, louvado seja Deus. Você é meu escolhido. Deus escolheu José para ser, irmã Ana, um grande libertador, um grande governador, uma grande liderança. José, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, foi como escravo. Quero dizer para vocês, não importa as consequências, não importa a circunstância, irmã Angélica, não importa como está a
apresentando a situação. Deus está trabalhando em cima dela. Se não tivesse problema, não tinha um solucionador dos problemas. Se não tivesse causa, não havia um advogado dos advogados. Se não tivesse leis difíceis, não havia um grande legislador, que é Jesus Cristo, ministro do verdadeiro tabernáculo de Deus, cheio de glória e de verdade, sumo sacerdote tal, o qual não tem outro, mas entrou uma alma. Depois que aconteceu a fome, a seca, aí Jacó desce com 70 almas para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. A alma, depois da alma de José, com as 70 almas, deram-se quantas almas, irmão? Soma aí, 70 com mais uma. 71. Mas José disse assim: olha, nós temos promessa de Deus a Abraão. Quando vocês saírem daqui, que eu sei que vocês vão sair de mão forte, leve com vocês meus ossos e me enterre lá, né, irmão José? Lá na terra da promessa, em Canaã. Leve com vocês. O que foi que aconteceu aqui, irmão, para terminar? Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, Arão. Casou com a filha de Levi, Joquebede. Observa aqui, irmão. E a mulher concebeu e teve um filho. Doida, né, irmão? Né, irmã Adriana? Estava havendo um extermínio de crianças. Essa mulher casou com Arão, filho de Levi. Casou com uma mulher da descendência dos levitas. E ela foi, irmã Leila, e concebeu. Ela já tinha dois filhos. Tinha Miriam e tinha Arão. Né, irmão José? Ela podia falar assim: a situação está em crise, né? Social. Está havendo uma mortandade, né, irmão Carlos? Eu vou me reservar. A mulher se reserva? Estava até conversando com a menina, é até parente dela ali. Qual é o nome dela? Nós estávamos na quadra. Parente da irmã, sobrinha da irmã ali. Karina. Ela teve um filho, teve outro problema, não foi? Ela dormiu no seu, a menininha. Ela falou: nós se precavendo, nós se prevendo e nós não queremos mais filho. Ele é o casal. O pensamento dela. Joquebede poderia dizer: a situação, o extermínio é de mortandade de criança. Eu vou me reservar. Sou nova lá na frente. Quando eu passar esse farol, eu deito com meu esposo, nós concebemos e tem um filho. Mas ela falou assim, ela botou no coração dela. Deus colocou no coração. Vou dizer para vocês, mães, mulheres de Carnaíba, pai das crianças, avó das crianças, tudo quanto vocês fizerem em prol da obra, para o reino da obra. Lembra que nós estudamos de manhã sobre Lídia, uma mulher teatira, mas colocou a casa dela a respeito do reino, expôs. Tudo que vocês expõem em torno do reino, de coração, segundo a vontade de Deus, irmã Ana, é aprovado. Ela falou: vou conceber, e Deus no céu disse: eu aprovo. O que você tem para Deus aprovar nessa noite, minha irmã? Não fique com o pensamento longe, fique com o pensamento na casa. Porque, né, irmão? Isso aqui para Carnaíba hoje, irmã Ana Luísa, o centro das atenções de Deus está presente aqui. E para as igrejas que servem sinceramente, você pensou, falou bem assim, colocou no propósito do coração: vou conceber. E Deus disse: eu aprovo. E o menino não vai morrer. Está em crise, está em mortandade, está em extermínio, mas o menino vai ser guardado. O menino tem promessa, Israel tem promessa. Tem que se levantar o legislador em Israel, o libertador. Deus vai tirar o povo com mão forte. E Deus falou a Abraão: vocês vão sair com grande fazenda. Vocês vão sair, irmã Angélia, enriquecido. Vocês vão sair cheio. Vocês vão sair com posse. Vocês vão sair bem estruturado para vencer o deserto por 40 anos. E ela disse: vou conceber. E teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Irmã, tem obra, irmã, na sua vida, que a irmã vai ter uma possibilidade e uma estratégia, e vai bolar projetos, plano. É uma obra grande e abençoada, tome como promessa. Mas a irmã vai esconder, e essa obra ela vai ficar escondida pelo tempo. Na vida de Joquebede, irmão José, foram 3 meses. Não sei na sua vida e na vida da igreja, mas você pensou, projetou, disse: eu vou dar
luz, conceber aqui espiritualmente, irmão, não vai dizer, não é só ter uma criança. Conceber é dizer assim, eu vou dizer para vocês, irmão, diga comigo, não entenderam? Diga, eu vou ser reprodutiva, porque eu sou terra fértil. Diga, irmãos, diga, irmãos, diga, eu sou terra fértil. Joquebede e Rosiane era terra fértil. Louvado seja Deus. O útero para conceber e dar à luz um filho, mas espiritualmente ela era terra fértil. Ela concebeu e guardou Moisés por 3 meses. Não me procure, nem a ciência explica como é que esse menino, irmã Vitória, não chorou, não esperneou, não gritou, e os espias não ouviram que tinha uma criança, um menino, Márcio Pedro, vivo dentro do Egito, fora as leis egípcias. O faraó disse às parteiras: olha, uma coisa para você, Cifra e Puã, se nascer macho, mate. Mas Deus foi na frente, porque Deus falou: Joquebede projetou em dar a luz, e eu vou guardar o filho. Aí Deus falou no coração delas: não faça isso. É melhor obedecer a Deus do que os homens. É melhor obedecer a Deus do que os homens, mana. É melhor obedecer a Deus, irmão José, do que os homens. Não matem as crianças, os homens. Não matem. E elas colocaram o amor no coração. Olha, irmão, vou dizer para você, irmã Jailma. Está aqui, vou ler para as irmãs ver. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. Diga, irmã, nós não somos como as mulheres ímpias. Diga, irmãos, diga, criança, diga, Rosiane, nós não somos como as ímpias. Nós somos hebreias, nós somos viva. Diga, nós somos viva, nós somos reprodutiva, nós somos fértil, nós temos a graça dele. Diga, irmã Josemara, nessa noite, nós somos viva. Nós não somos como que nem as ímpias, nós não somos que nem as egípcias, nós não somos que nem as mundanas. Nós somos viva, nós somos viva. Diga, irmã, nós somos viva. Deus vai trabalhar, vai vivificar e vai cuidar do meu fértil, vai cuidar do meu ventre. Eu vou dar luz e Deus vai proteger e não vai morrer. Ele vai ser um grande legislador e libertador do povo de Deus. Moisés, nós somos viva, portanto Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou. Ô, irmão, era para o povo, irmão José, era para haver uma diminuição do povo. Irmão José, todo dia nascia menino hebreu. Deus preparando Moisés. Ele falou: vou confundir. Todo dia nascer menino, macho. Todo dia nascer menino, macho. Todo dia nascer menino. E o faraó falou: estou perdendo, essa nação vai nos tomar como propriedade. Vou matar. Aí disse que cada dia que fazia era aumentar mais. Aí a estratégia dela ficou escondida por um mês. Falou: não dá para esconder, eu tenho que preparar alguma coisa. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca. Ei, irmão, primeiro, não podendo mais esconder. Primeiro, não podia mais esconder. Primeiro, ela falou: agora tem que fazer uma estratégia. Pegou uma arca de junco, uma planta que cresce nos alagadiços. Você já viu taboa? Já viu taboa? Já viu, irmão José? Você conhece taboa? Não dá muito aqui? O pessoal faz vassoura de taboa, né? 2 minutinhos. A vassoura de taboa, não tem? Aqui, que é uma planta de alagadiço. Ela pegou a planta de junco, que tirou lá do rio, betumou, uma substância pegajosa como o bicho, uma cola. Aí fez a arquinha, irmão, e colocou no rio. A filha de Faraó foi se banhar no rio, junto com suas donzelas, e encontraram a barca betumada, bem feita, viu, irmão? Quando você não puder mais segurar a obra de Deus nas suas mãos, irmão, entrega a Deus. Entrega a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa profética: entrega a Deus uma obra das suas mãos que foi feita com perfeição, com veemência, com determinação, com santidade e com amor à obra. Nós diz lá de Corinto que a obra do nosso trabalho não será vã. Seja constante na obra do Senhor, porque tudo que você fizer, irmãos, não é em vão, mas faça o melhor, faça com petulância, com dedicação, faça uma obra-prima.
Você tem sabedoria, você é viva, você não é egípcia, você é uma mulher santa. Deus vai lhe dar sabedoria. Faça betume e pode colocar nas águas. Aí o barquinho foi e enganchou dentro dos betumes, dentro juntos. Aí ela foi tomar banho, a filha de Faraó. Aí as donzelas. Aí o menino chorou. Quando ela chegou, o menino estava chorando. Aí ela tirou e viu que era muito bonito. Aí ela profetizou e falou assim: entre os meninos, como é que ela sabia, irmão? Falou: entre os meninos dos hebreus, este é. Aí botou um ponto, a Bíblia trouxe um ponto. Este é. Aí nós completamos espiritualmente na compreensão: o libertador, o legislador, aquele que é tirado com mão forte, o povo da escravidão do Egito para Israel, para a terra da promessa Canaã. 2 milhões de pessoas saíram pelas mãos de Moisés. Foi criado pela mãe, a mãe deu de mamar, recebeu um salário, louvado a Deus, depois retornou. Quando retornou, irmãos, para a casa da rainha, da princesa, aí ela quando chegou, ela falou assim: esse aqui eu vou botar o nome, mas depois ele estava grande, eu vou botar o nome de Moisés, que foi tirado das águas, não é, irmão José? É Moisés, o grande libertador. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vocês não vão ficar chateados por causa de 10 minutos, não, né? Deus abençoe vocês grandemente. Todos de pé em nome de Jesus. Vão para casa com essa palavra profética, irmão. Vocês são vivos, são sábias, são mulheres de grande sabedoria para criar os filhos, né? Os esposos, conduzir a vida de vocês. Leva essa palavra, a mensagem para a casa de vocês.